Olá, bem-vindo novamente ao curso online de bateria. Agora vamos falar um pouco sobre as viradas. Então a gente já aprendeu algumas levadas, ritmos ou groove, como a gente costuma chamar no mundo da música, que seriam as ideias utilizando chimbal, caixa e bumbo, que é o acompanhamento mais comum que você vai ouvir dentro da música. Eles também são os que mais ocorrem, então boa parte da música, mesmo tendo a utilização de tambores ou algum outro efeito, a maior parte dela vai ser tocando esses grooves. Só que para que a gente não fique tocando somente esses grooves, ou que esses grooves sejam uma coisa que vai se repetindo tanto, que fica monótono, fica chato, a gente costuma utilizar os tambores, as viradas, para dar um efeito melódico, um efeito musical entre essas batidas. Então, nós vamos utilizar esses 4 tambores aqui, que a gente tem. Relembrando, eles são a caixa, o tom 1, o tom 2 e o surdo. Nesses primeiros exercícios, vamos tocar eles assim, bem retinhos. Ou seja, a gente vai tocar todo o primeiro tempo na caixa, todo o segundo tempo no tom 2, todo o terceiro tempo no tom 2. Acho que eu errei aqui. Nesses primeiros exercícios, vamos tocar ele da maneira mais simples possível, tocando então cada um dos tambores em cada um dos tempos. Então a caixa, ela vai ficar no primeiro tempo, o tom 1 eu vou tocar ela sempre no segundo tempo, o tom 2 no terceiro tempo e o surdo no quarto tempo. A primeira ideia vai ser a mesma que a gente utilizou nas primeiras ideias do groove, ou seja, uma batida em cada um dos tempos. Então você vai contar 1, 2, 3, 4 e dar uma batida em cada uma dessas contagens. Vai dar exatamente 4 batidas. Por isso que a bateria nesse formato que você está vendo é uma bateria padrão, é a bateria mais comum que você vai encontrar. Provavelmente numa loja de música você também vai encontrar a maioria das baterias vindo assim, com 2 tons. Se no caso você tiver mais um tom aqui, um tom mais agudo ou mais um surdo, você pode daí explorar um pouquinho mais, porém faça isso após tocar esses principais. Depois que você tocar nos principais, tente tocar também a mesma contagem, só que fazendo uma sequência diferente. Então, o primeiro exercício vai ficar da seguinte maneira. O primeiro tempo aqui na caixa, o segundo tempo no tom, o terceiro tempo no outro tom e surdo. Lembre-se aqui de você manter a postura, ou seja, você vai levantar o pulso para tocar e você nunca vai deixar a baqueta encostada na pele. Ela bateu, volta para a posição onde estava. Levanta, toca, levanta e toca. Então aqui você já vai fazer um pequeno treino de você mexer a tua mão, mas o movimento do pulso se manter o mesmo. Para vocês terem ideia, ficaria dessa maneira aqui, ó. Pulso, mexeu, pulso, mexeu, mexeu e pulso. Então, tente não levar, por exemplo, sair da caixa para ir para o tom e já tocar, né? Não é esse o exercício. Então, você posiciona, mas quem toca é o pulso. Sempre o pulso que vai tocar aqui. Você também pode, a título de coordenação motora, executar esse mesmo exercício tocando com a tua mão que não é a boa. No caso, a minha mão aqui é a esquerda. Por quê? Você acaba treinando também ela. A gente costuma ver muito aluno, aqueles que já vêm, que já tocam e começam a fazer aula, ou aqueles mesmos que aprenderam sozinho, eles tocam muito com a mão direita, ela tem até uma certa velocidade e precisão, e a mão esquerda é sempre ruim. Então, não esqueça desse começo, além de gastar tempo tocando com a mão direita, você tocando também com a mão esquerda. Então, ela ficaria da mesma forma. Levanta o pulso e toca, levanta o pulso e toca, levanta o pulso e toca, levanta o pulso e toca.
Então, vamos tocar agora o exercício. Faça a contagem ou use mesmo o metrônomo e toque junto. Ele vai ficar dessa maneira aqui. 1, 2, 3, 4. Ok? Depois, se você tocar dessa forma, a gente pode aplicar essa virada após um groove. Então, a gente vai tocar um groove daqueles que a gente aprendeu nas aulas anteriores e vai tocar depois uma virada. Deixa eu só ver aqui se eu coloquei para gravar, que eu não lembro se eu tinha colocado para gravar. Ah, não coloquei para gravar. Mas por enquanto você não usou o bumbo, né? Não tem problema. Agora que eu vou usar. Então, o exercício do groove com a virada ficaria dessa maneira aqui. 1, 2, 3, 4. Ok? Repita isso várias vezes, né? Eu só estou passando aqui a título de exemplo. Você passe várias vezes, porque a gente costuma se bater muito nessa troca. E lembre-se que aqui a gente está fazendo tanto a troca do groove para a virada, como terminando a virada e voltando para o groove. Então aqui a gente também costuma se bater e costuma perder muito tempo. O erro mais comum é do aluno atrasar, né? A hora que ele termina o 4 aqui no surdo, ele demora mais tempo para voltar para o 1. Então lembre que depois do 4, voltaria o 1, né? Por exemplo, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, 2, 3, E. Então, essa volta para o 1 aqui, o aluno começa a se perder. Ou mesmo a acentuar, né? Lembra que a gente também já comentou nos vídeos anteriores. Então ele fica meio ansioso para voltar e acaba voltando com a mão muito rápido, né? Fazendo 3, 4, então tenta tocar da mesma maneira. 4, 3. Por isso faça todos os exercícios lento, de maneira calma, que não precise você correr ou você ficar ansioso. O objetivo aqui do exercício sempre, e não só desse como de qualquer outro exercício, é você pegar a ideia do exercício. Se você não entendeu como é que faz o exercício, nem tente fazer. Volta um pouquinho a explicação, tenta pegar junto ali com o material, às vezes você está vendo só a explicação para depois pegar o material. Pegue junto, tente entender o exercício. Depois que você entendeu, pegue e faça uma vez, né? Cada uma delas, e daí você vai perceber aonde que está a sua dificuldade. Cada um aqui vai ter a sua dificuldade. Nem todo mundo é igual, então cada um vai se bater. Uma segunda forma é a gente pegar também uma ideia que eu já citei nos vídeos anteriores, que é utilizar tanto chimbal como condução. Ou seja, vamos então tocar uma ideia no chimbal, tocar a virada, e em vez de voltar para o chimbal, a gente fica aqui no condução. Então, para aquela troca que a gente fazia, que era direto de chimbal para o condução, agora vai ter uma virada no meio. Isso é um artifício muito utilizado em todas as músicas. É difícil você ver uma banda que nunca fez, pelo menos em alguma música de um álbum, essa troca de chimbal, faz alguma virada para ir para o condução, sem trocar de maneira direta. Então, o exercício vai ficar dessa maneira aqui. 1, 2, 3, 4. Ok? Você também pode, em vez de executar esse exemplo que eu fiz, usar algum outro exemplo que eu passei para você também.
Na verdade, é importante que você passe todos os exemplos. Então, pegue cada uma dos exercícios que você fez, com uma batida por chimbal, todos em semínima, e toque eles mais a virada. Então, note que de uma virada, eu já vou conseguir fazer mais 3, 4, 5 formas diferentes os exercícios anteriores. Se você for multiplicando todas essas formas aí, você vai ver que você vai ter bastante conteúdo para estudar ao longo desse curso. Então, por exemplo, na segunda forma, a gente tocava a caixa no terceiro tempo. Então, vamos tocar uma vez com a caixa no terceiro tempo para você ver como é que fica essa virada. Então, ficaria dessa maneira aqui. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Então, a gente já tem essas duas formas. Também posso tocar chimbal e condução e brincar com essas duas maneiras de tocar aí. Além disso, nesse exemplo do 3, eu passei para você com outros bumbos para você também tocar. Então, pegue também com o exercício com cada um dos bumbos. E após tocar também todos os exercícios avulsos com a virada, toque todos juntos. Então, toque o primeiro exemplo com uma virada, com o segundo exemplo uma virada, o terceiro exemplo uma virada, faça todos em sequência. Lembre-se que ao longo da música, o baterista, até os outros músicos, fazem muitas variações. Essas variações fazem com que a música não fique tão repetitiva, tão chata. É isso que dá o nosso prazer em assistir o músico. É justamente para ver como é que a criatividade dele, como é que ele vai solucionar, quais são as expectativas que ele cria, quais são os grooves que ele está criando. Então, toque de diferentes formas, todos juntos, para que você possa executar. Após ter executado com todos esses chimbais em semínima, você pode tocar agora também em colcheia. Lembrando que em colcheia a gente está fazendo 2 batidas por tempo dentro do chimbal. Ou seja, a gente tocaria 1, E, 2, E, 3, E, 4. Na hora que a gente for tocar a virada, a gente vai tocar essa mesma virada. Ou seja, a gente não vai tocar no E, vai tocar somente nos tempos. Somente no 1, no 2, no 3 e no 4. Então, o exercício ele ficaria dessa maneira aqui. 1, 2, 3, 4. 1, E, 2, E, 4, E. Perceba que ele ficou, entre aspas, mais lento a virada do que o que você toca no chimbal. Na verdade, o andamento é o mesmo, ou seja, a gente está contando 1, 2, 3, 4 de maneira igual. Só que a virada tem notas mais longas. Então tome muito cuidado nessa hora para que você não erre o exercício. É muito comum na hora que eu passo esse exercício, o aluno, como está tocando no 1, E, 2, E, tocar aqui também 1, 2, E e errar todo o exercício. Então é muito comum ele fazer isso aqui, por exemplo, a maneira errada. 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 3, E, 4. Não é assim que toca. 1, E, 2, E, 3, E, 4. Nesse primeiro exercício, toque desta forma, ok? Aí, seguindo, você pode executar também cada uma das diferentes formas que eu passei para você de tocar colcheia, ou seja, com aqueles 2 bumbos, com aquelas 2 caixas e as combinações. Cada uma delas vai dar ideias musicais diferentes. Essas ideias musicais, depois que você estudar cada uma delas separado, executa junto e não esquece de passar alguma vez num dos playbacks para que você também sinta como é que fica na música esse tipo de batida. Seguindo ali, agora nós vamos tocar, assim como tocamos no chimbal, uma batida por tempo, vamos tocar 2 batidas por tempo nas viradas também.
como é que vai funcionar? A mão direita, ela vai continuar tocando da mesma forma. Ou seja, eu vou tocar primeiro tempo na caixa, segundo tempo no tom 1, terceiro tempo tom 2 e quarto tempo no surdo. E o E, eu vou colocar ele na minha mão esquerda. Ou seja, eu vou usar a mão direita como uma espécie de base para aquilo que eu estou tocando. Então, ele ficaria dessa maneira aqui. Eu vou tocar primeiro em semínima e depois eu vou transformar isso em colcheia para você entender. Acompanhe com o material de apoio, acompanhe aí na legenda para você não se perder. Então ele ficaria dessa maneira aqui. 1, 2, 3, 4. 1, e 2, e 3, e 4, e 2, e perceba que a mão é a mesma. Eu posso também, para você perceber bem essa mão direita, tocar a esquerda como se fosse no ar aqui, ó, para ele não atrapalhar a tua percepção na mão direita. Então, só a título para você perceber esse exemplo. Ele ficaria assim, ó. 1, 2, e 3, e 4, e 1, e 2, e 3, e 4. Então, note que a semínima na mão direita, ela sempre vai acontecendo. Você adicionou o E através da mão esquerda. Lembrando aqui que os exercícios estão sendo passados porque eu sou destro, né, na mão direita. Caso você seja canhoto ou sua bateria esteja invertida, você começaria com a mão esquerda. Caso você seja canhoto e toque aberto, você pode tocar tanto com a direita também como com a esquerda. Na verdade, é importante também que você possa tocar nas duas formas, né? Porque isso também acaba treinando muito a tua coordenação. Então toque uma vez, por exemplo, com a mão esquerda fazendo a base, né, tocando a semínima e adicionando o E com a mão direita. Você vai ver que vai ser a primeira vez provavelmente um tormento, você vai se bater muito porque a gente acostumou a tocar os tempos na nossa mão boa. Mas isso é um exercício muito bom e muito válido para você também se desprender um pouco de ter sempre que tocar tudo com a direita, tudo no tempo. Na hora que você for tocar em alto nível, provavelmente você vai precisar também que a tua esquerda toque tão bem quanto a tua direita. Então o exercício com a mão esquerda ficaria dessa maneira aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Após você ter pego essa ideia das duas batidas por tempo, faremos a mesma coisa que fizemos com outro exercício. Ou seja, vamos aplicar. Toca um groove e depois toca essa virada. Como se fosse simular que a gente está tocando alguma música, alguma coisa assim. Então, você vai escolher qualquer um dos grooves, só que agora em colcheia. Então, a gente vai passar os grooves em colcheia com a virada também em colcheia, com as duas batidas por tempo aqui. Então, ela vai ficar dessa maneira aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É um exercício relativamente simples. Qual que pode ser o grande problema aqui? Quando você está tocando colcheias no chimbal, você toca as duas batidas com a mesma mão, ou seja, com a mão direita. Então você faz isso aqui. Quando você está tocando a virada, você está tocando com as duas mãos, ou seja, dividindo. Então tome muito cuidado para novamente aquela mão que está tocando no chimbal não vir com a mesma velocidade de batida que ela está tocando, porque senão não vai dar certo aqui. Então cuidado, um exemplo totalmente errado de como tocar seria esse. Então cuidado para não vir com a mesma mão que você está. Ok?
essa mão não vai funcionar com esse exercício. Fica errado o exercício. Então, cuidado para desacelerar. Do 1, 3, 2, 3 para... Ok? Por isso, treine devagar, treine com calma, cada um deles. Após isso, treine os outros exercícios em colcheia para que você pegue a virada. E depois, tente tocar com os exercícios em semínima, ou seja, uma batida de chimbal. Aqui fica às vezes um pouquinho mais difícil, porque como você vai tocar uma vez aqui no chimbal e 2 vezes, você vai ter que tocar, digamos assim, a virada, entre aspas, mais rápida. Na verdade, ela vai soar mais rápida, porque são 2 batidas por tempo, mas ela não vai estar mais rápida que o andamento. Lembre-se que a contagem é a mesma. Sempre que a contagem for a mesma,